A prestação de serviços terceirizados é um recurso cada vez mais usado pelas empresas no Brasil. Dados de uma pesquisa mostram que mais de 10 milhões de trabalhadores brasileiros são terceirizados e a maioria deles vive de trabalho temporário. O número de empregados terceirizados no Brasil chega a 10 milhões e meio, o equivalente a 2,6% das ocupações terceirizadas em todo o mundo. Os dados fazem parte de uma pesquisa setorial e foram divulgados pela Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário. Na avaliação setorial, o segmento de trabalho temporário foi o que mais se destacou, sendo responsável por 72,5% da prestação de serviços especializados do país. Na sequência, estiveram em evidência ainda as consultorias em recursos humanos, com 65%, e os serviços auxiliares, com 55% de frequência. Leitura e entrega de documentos tem menor procura, apenas 2,5%. A terceirização é um recurso cada vez mais utilizado pelas empresas. Para que essa forma de contratação de serviços tenha êxito, é necessário o cumprimento de alguns procedimentos e de regras básicas. César é empresário e conta com a mão de obra terceirizada para que algumas áreas de sua empresa sejam desenvolvidas. As vantagens da terceirização é você ter tempo para focar no seu negócio. Então você terceiriza aquilo que não é atividade fim. Você não precisa de uma estrutura para controlar esses funcionários terceirizados. Você não precisa de treinamento. Você pega os funcionários eles já prontos, né, para exercer a atividade, né? Então você tem a reposição nas faltas, a vantagem da reposição nas faltas. Você tem uma estrutura para você repor as pessoas que faltam ou naquele dia ou durante um certo período. De acordo com a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, a terceirização pode ser aplicada em todas as áreas da empresa, definida como atividade meio. Para identificar as áreas que podem ser terceirizadas, deve-se analisar criteriosamente o contrato social das empresas e definir a atividade fim. Maria Isabel é presidente do Sindicato dos Funcionários das Empresas Terceirizadas no DF. Ela trabalhou 29 anos como copeira terceirizada. Ela conta que o empregado terceirizado acaba exercendo mais funções do que lhe compete. Além da discriminação, a baixa remuneração desestimula o funcionário, que acaba cedendo para manter o emprego. A maior parte dos terceirizados, eles têm uma carga horária muito grande e o salário muito pouco. Então, muitas das vezes, esse terceirizado falta até a autoestima neles e é sobrecarregado de trabalho. Muitas das vezes ele aceita, porque ele já faz uma faculdade, ele tem os compromissos dele, eles aceitam para poder ter um emprego, porque ele fica na escolha, ou eu aceito, eu vou ficar desempregado e não sei quando conseguir outro. Muito bem, para falar mais sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Justiça o juiz do trabalho, Gilberto Martins. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde a você, Paulo, e aos seus telespectadores. Obrigado. Vamos começar definindo aqui o que seria uma atividade fim. Porque eu acho que ficou, a gente precisa esclarecer isso aqui, porque o que é atividade de meio pode e atividade fim não. A atividade fim é aquela a que a empresa se dedica, sendo o objeto, né, do seu empreendimento. No meu caso, de um banco, em que as agências bancárias formariam ali a atividade fim, de televisão, seria toda a atividade que envolve a produção dos programas jornalísticos de uma televisão. E a atividade meio é aquilo que existe para permitir, para possibilitar que a atividade fim se desenvolva. No meu caso, do serviço de vigilância, de limpeza, de conservação, e tem também o trabalho temporário, que é outra coisa. O trabalho temporário que vem para a empresa, através de uma empresa de trabalho temporário, como, por exemplo, acontece no final de ano, no Natal, onde o comércio necessita de uma carga extra de mão de obra, e isso é obtido através das empresas de trabalho temporário. Mas isso não acaba entrando em conflito com a CLT? Não, se a terceirização ela é bem aplicada, a terceirização é um fenômeno econômico que o direito aceita, que o direito admite e tem legitimado, a nossa economia é baseada na livre iniciativa, então a terceirização ela existe para tornar a empresa mais ágil, para dar a ela forças naquilo que é o objetivo dela. Uma empresa, uma fábrica de carro, produzir carros e etc. Né? Então a terceirização ela existe para tornar mais ágil a empresa. Agora ela não pode existir
onde é a atividade fim da empresa, porque aí sim há um desvirtuamento e sempre se cria uma desigualdade muito grande entre o quadro permanente de trabalhadores e o quadro terceirizado. Tá certo. Nós temos algumas perguntas feitas por nossos telespectadores. Vamos ouvir a primeira. Bom dia, meu nome é Luciane, sou secretária. A minha pergunta é, o terceirizado, ele deve seguir as regras da empresa onde trabalha ou da empresa que foi contratado? E então, doutor, como é que fica isso? Pois é, o terceirizado ele está submetido em termos disciplinar, em termos de obediência de ordens, à empresa tomadora da mão de obra, né? Aí a terceirização ela envolve esse aspecto. Ela recebe o salário, ela recebe a remuneração da empresa terceirizada, mas o empregado está todo ele submetido ao comando do chefe, da chefia e da administração da empresa que toma o serviço, né? Então ele deve obedecer, evidentemente, aos comandos, às ordens da empresa para a qual ele presta serviço. Vamos a mais uma pergunta de nossos telespectadores. Meu nome é Jorge, sou servidor público. Se a empresa terceirizada não pagar o salário do servidor, ele pode cobrar o salário da empresa que ele presta serviços? Boa pergunta. Pois é, paralelamente ao Instituto da Terceirização, existe um outro instituto jurídico que se chama responsabilidade subsidiária, que foi através de uma decisão muito arrojada, muito importante do nosso Tribunal Superior do Trabalho, que considerou que o tomador da mão de obra se responsabiliza também pelas garantias trabalhistas, pelos direitos trabalhistas do empregado terceirizado. Não é? Essa decisão, inclusive, ela envolve o Estado, ela deve envolver o Estado, mas tem sido um pouco suavizada por decisões do Supremo Tribunal, que tem entendido que o Estado só deve se responsabilizar quando há o elemento da culpa, quando a administração não exerce a fiscalização. Não é? O TST tem uma decisão mais arrojada, mais firme, em função da garantia do direito trabalhista, e diz que basta o inadimplemento do crédito trabalhista. Tá certo. Vamos agora a mais uma pergunta. Olá, meu nome é Wellington. Se o funcionário sofrer um acidente e a empresa terceirizada é corresponsável? Sim, a empresa terceirizada ela é corresponsável. Eu volto à questão da responsabilidade subsidiária. Havendo a inadimplência do crédito trabalhista, e o acidente do trabalho ele entra aí também como uma espécie de crédito trabalhista, inclusive mais privilegiado do que o crédito trabalhista, a empresa tomadora da mão de obra que terceirizou o serviço, ela também se responsabiliza. Por isso é que é importante o fortalecimento desse instituto, que é o da responsabilidade subsidiária, que foi criada pela Justiça do Trabalho através de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho. A responsabilidade subsidiária do tomador da mão de obra é uma das garantias do direito do trabalho em relação à terceirização dos serviços. Tá certo. Doutor Martins, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Eu é que agradeço a você e boa tarde a todos vocês. Muito obrigado.